Dá um teste, um rabisquezinho. Tá funcionando, deixa eu subir um pouquinho aqui. Tirar isso daqui. Um cadinho mais tarde. Fala aí, rapaziada, beleza? Rafael aqui. E seja bem-vindo ao canal da Mais. E vamos estar dando prosseguimento aí à solução das questões da Ela Mais 2024. Dessa vez a gente tem uma questão aí um pouquinho mais tranquila, né? Uma questão mais ensino médio, mais pé no chão. E vamos ver o que ela fala. De quantas formas distintas 30 bolas de tênis idênticas podem ser distribuídas entre 6 tenistas, de modo que cada tenista receba pelo menos 3 bolas? Bom, o legal dessa questão é que ela fala de bolas e a gente usa o método das bolinhas para resolver ela. Isso é muito interessante. Enfim, já tá tarde, eu tô meio doido. Brincadeiras. Enfim, digamos que eu vou chamar o tenista 1 de X, tenista 2 de X2, tenista 3 de X3 e assim por diante, né? X1 mais X2 mais X3 mais X4 mais X5 mais X6 tem que ser igual a 30, né? Porque o total que cada um recebeu tem que dar 30. Então, isso aí é a quantidade que cada tenista recebeu. Fechou. E aí, como é que a gente resolve isso? Eu vou apresentar aqui o método das bolinhas só pra gente deixar bem claro, né? Eu vou ilustrar ele com uma situação de 6 bolinhas, que é menor, né? Senão eu vou ficar aqui pra sempre. O que considera a situação das 6 bolinhas? Ela pensa o seguinte: você tem essas 6 bolinhas jogadas ali. E você vai definir a quantidade de cada pessoa a partir da movimentação de barras. Então, como é que funciona? Digamos assim que eu vou ter 3 barras. Ou seja, eu tenho 3 pessoas. Duas barras, desculpa. Duas barras definem 3 pessoas. Por quê? Pensa o seguinte, se eu jogar uma barra aqui e uma barra aqui, tô definido, né? A primeira pessoa ficou com um, a segunda pessoa ficou com 2 e a terceira pessoa ficou com 3. Se eu jogar mais uma barra, a primeira pessoa ficou com, a segunda com 2, a terceira com 2 e a quarta com um. Se eu pegar essa barra e andar pra cá, a primeira com 2, a segunda com uma, a terceira com uma e a quarta com 2. Então, basicamente é isso. A posição das é, a posição das barras define quantas bolinhas cada pessoa tem. Então, a gente quer permutar essas barras. O total de permutação de barras de bolinhas vai nos dar a configuração. Só que essas bolinhas são idênticas. Então, e as barras também. Então eu tenho que considerar permutação com repetição. Então, no caso aqui, eu tenho 6 bolinhas e vou dividir para 3 pessoas, por exemplo. Vou ter que utilizar duas barras. Então, como é que a gente faz isso? Eu tenho 6 bolinhas mais 2 barras. A gente vai fazer permutação com repetição. São 8 elementos com repetição de 2. De 2 barras e 6 bolinhas. Que é a mesma coisa aqui. 8, escolhe 2. Fechou? Então, de um modo geral, o que acontece? Se a gente quer distribuir para uma quantidade N de pessoas, a gente vai ter N menos 1 barrinhas e a gente vai distribuir as 30 bolas. Então, de um modo, imagina que você tem N pessoas, você tem, sei lá, X itens, você quer distribuir isso. Como é que isso ficaria de um modo geral? Ficaria X, escolhe N menos 1. Isso aqui já seria a resposta do problema. Certo? Espero que tenha dado para entender, né? Fiz uma ilustrativa bem legalzinha aqui. Essas barrinhas que definem, né? Então, como é que fica nesse problema? Nesse problema, a gente costuma representar as barrinhas pelos sinais de mais, né? Então, 5 sinais, 30. Ou seja, o número de formas seria 30, escolhe 5, certo? Não, por que não? Porque se você tiver 30, escolher 5, você está considerando a possibilidade de um deles ser zero. E ele falou que cada um tem que receber 3 bolas. E como é que a gente faz isso? A gente faz uma mudança sagaz aqui, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Por quê? Se eu fizer essa mudança de variável, x1 igual a x1' mais 3, na minha nova equação que eu tiver que resolver, o x1' vai poder valer zero. Eu vou poder aplicar o método sem problemas nenhum, certo? Então, a gente faz isso para todo mundo. Mais x2', mais x3', mais x4', mais x5', mais x6'. 6 vezes 3, 18, isso aqui vai dar 12. Como não há nenhuma restrição na quantidade máxima de pessoas, né, da quantidade máxima de bolas que cada pessoa pode ter, o problema poderia ser assim até, inclusive. Depois eu posso dar um breve comentário de como é que se faria nesse caso. Mas nesse caso não tem a quantidade máxima. Então, por exemplo, esse cara podia ganhar as 12 e esse cara podia ganhar nenhuma. O resto podia ganhar nenhuma. Enfim, vamos lá então. No caso a gente tem 12 com 1, 2, 3, 4, 5. Ah, desculpa, aquela hora que eu falei que tinha N pessoas e X item tinha que ser X mais N sobre X mais N escolhe
n menos um. No caso aqui, então, vamos lá. Um, 2, 3, 4, 5. A gente tem 5 barras e 12 bolinhas. Então, 17 colhe 5. Isso aqui é 17 vezes 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 sobre 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes um. O 5 e o 3 aqui, ó, foi-se embora. Aqui ficou 2. A gente vai ter 34 vezes, se eu não me engano, 182. Viajei? Viajei não, isso mesmo. Porque mais 14 daria 196. Vamos lá. 3 vezes 182 dá 546. Com um zerinho vai ficar 30. Isso aqui. 4 vezes 182 dá 728. Então, 8 com 8 com um mais um 6. Então, são 6.088 formas. Tá na letra D. Então, beleza. Eu vou dar um bônusinho aqui agora, antes de concluir aqui o vídeo, que é o seguinte. Suponha que eu tivesse falado assim, só pra dar um bônusinho, que cada tenista não pode receber mais que 7 bolinhas. Cada tenista não pode receber mais que 7 bolinhas. Então, no caso, cada X-linha não pode ser maior do que 4, porque eu já fiz eles receberem 3. Então, cada X-linha não pode ser maior que 4. Então, o que você tem que fazer? Você tem que. Você pode fazer o seguinte método, que é o mais comum para esses problemas. Você calcula o total, ignora, finge que, dane-se. Eu vou pegar um caso em que uma pessoa escolheu 4, uma pessoa ganhou 5, outra pessoa ganhou 6. Sim, mas pega tudo, depois a gente vai tirar isso. Só que aí, né? Aí seria o quê? Seria esse nzinho aqui que a gente calculou, né? O nosso nzão de verdade seria o quê? O nzinho menos esses casos removidos, né? Tipo, tem que considerar esses casos em que alguma pessoa, né, pelo menos uma pessoa, pegou mais que 4. Aí nesse caso, por exemplo, eu poderia pensar o seguinte: das 8 pessoas, ó, vamos pensar nos casos em que a gente teria que aplicar, no caso, o princípio da inclusão e da exclusão para remover esses casos. É o método mais simples de fazer, mais simples não, mais mecânico, né, mais técnico de fazer isso. Porque eu vou tirar todas aquelas pessoas que, por exemplo, tirar todos aqueles casos em que uma das 3 pessoas, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma das 6 pessoas ganhou isso, né? Ela teve um valor maior que 4. Então bastaria você pegar, tipo, suponha que tinha sido x1 linha. Você chamaria de x duas linhas mais 5, por exemplo. Nesse caso aqui, com certeza. Aí você faz essa substituição, acha essa quantidade de casos, aí, sei lá, vou fazer aqui só para mostrar. X2 linha, mais x3 linha, mais x4 linha, mais x5 linha, mais x6 linha, igual a 7. Aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, com 12. 7 dá 12, escolhe 5 ou 7, tanto faz. Beleza, a gente removeu todos os casos em que pelo menos em que uma pessoa, pelo menos, olha o que eu tô falando, pelo menos uma pessoa teria obtido um valor maior do que 4. Mas aí eu tô fazendo besteira, porque eu tô tirando casos demais, de acordo com o princípio da inclusão da exclusão. Então eu teria que incluir. Então, em terceiro, eu teria que escolher duas, e aí eu faria, além do x', eu pegaria um outro cara, tanto faz, porque ali já está contando essas possibilidades, que seria mais 5. E aí eu faria a mesma conta e incluindo e excluindo até que o número pelo qual eu multiplicasse desse zero. Então, eu passei esse truquezinho aqui no final. Caso a questão tivesse essa pegada, né? Caso, enquanto o problema tem essa pegada, o truque é justamente usar o princípio da inclusão e da exclusão para resolvê-las. Mas essa aqui era a questão mais básica, apenas o método das bolinhas. Com essa mudança de variável já era suficiente. Então, eu espero que tenha entendido a questão. Se não tiver entendido, deixa na descrição que eu vou responder. E é isso aí, rapaziada. Valeu, abraço.